Bom dia a todos. Bom dia. Como o Flávio disse, hoje é um dia de muita emoção, não é verdade? Muita expectativa. Quantos filhos não amanheceram com a lembrança do pai, da mãe, como disse o Flávio? Quantas mães não sonharam com os filhos essa noite? E quantos filhos estão aqui na expectativa de uma mensagem? Quantos amigos não estão aqui, né? Todos devem de ter percebido que, entrando no portão, já sentia-se a energia circulando intensamente aqui na casa. Até comentei com o Flávio, falei assim, nossa, eu estou tremendo, a energia é muito grande, não é? Acredito que, como eu, alguns perderam o sono na madrugada, já pensando, será que eu vou receber a carta? Não é? Mas como disse o Flávio, mesmo que não recebam, o ente querido, através dos pensamentos de vocês, já recebeu, já houve o contato, não é? E hoje é um dia de festa porque os portais estão abertos. Os portais estão abertos. A união entre encarnados e desencarnados está intensa hoje. E se todos nós que estamos aqui esperando uma cartinha, uma notícia, é porque acreditamos que a morte não existe quando há amor. A morte só existe quando o ser não foi amado. Mas a prova do amor está aqui nessa casa lotada, não é? E mesmo que não recebam a cartinha, o seu ente querido vai receber do outro lado. Olha, a Maria foi lá me ver. O José foi lá saber de mim. Olha, o meu neto quer notícia. A minha neta quer notícia. A minha filha quer notícia. Não é? E nas psicografias de meses anteriores, existem irmãos rudes aqui na Terra que desencarnaram e se deram conta de que só o amor mantém a ligação plena entre os dois planos, não é? E nós só estamos aqui querendo notícia, buscando notícia, porque teve aqui no Brasil um ser muito simples que sofreu desde o nascimento, que perdeu a mãe pequenininho e sofreu abusos infinitos de entes familiares, mas não sucumbiu diante da dor. Desde pequeno já tinha esse contato com a espiritualidade. Quem aqui não ouviu falar de Chico Xavier? Quem aqui não ouviu falar daquele homem tão simples, que embora tenha escrito, psicografado, mais de 800 obras, nunca recebeu 1 centavo por essas obras. Porque, como disse o Flávio, nós que estamos estudando a doutrina espírita, nós aprendemos que temos que amar infinitamente e se Deus nos dá, temos que dividir. E se Deus nos dá o conhecimento, temos que dividir. E se temos o privilégio de ter esse contato com a espiritualidade, também é para ajudar as pessoas, né? E o Chico foi isso, a vida toda, até o último suspiro dele. Ele ajudando, consolando mães, consolando filhos, consolando amigos, livrando da penitenciária pessoas condenadas, né? Quem já assistiu aqui o filme do Chico? E vê que a psicografia dele até tirou um rapaz da penitenciária, não é? E a psicografia nos dá a oportunidade de deixarmos de sofrer. Lá dentro deve de ter umas 500 cartinhas, não é? Inclusive a minha está lá dentro. Que eu também quero notícia do meu filho. Que eu também quero notícia dos meus pais, dos meus avós, todos nós. E temos esse privilégio através do Chico. E o nosso início
de conversa hoje, que eu falo que não é uma palestra, porque não tem um nome renomado, nada, mas é uma conversa que nós vamos ter. Conversa de encarnado para encarnado, e sendo todos nós, se tem 100 pessoas aqui, deve de ter 1000 desencarnados, também ansiosos para escrever. Por isso, às vezes, não vem aquelas cartas intensas, porque a fila é grande do lado de lá querendo dar notícia. Mas, como o Flávio disse, se não recebeu hoje, vai sonhar. Tão lúcido o sonho que vocês vão ter a certeza que esteve com seu ente querido. Então, não saiam tristes daqui se não vir a cartinha. Aguardem o contato através do sonho, do cheiro, da presença da pessoa na casa de vocês. Na hora que vocês estiverem fazendo uma comidinha que a pessoa gosta, vocês, nossa, ele ou ela gostava dessa comida, e vocês vão se emocionar e vão saber que a pessoa está ali. Os filhos visitam as mães, os pais visitam os filhos, os amigos visitam os amigos. Tenham certeza disso. E eu tenho certeza que vocês sabem disso, por isso vocês estão aqui. Então, a abertura da nossa conversa é com a música, mostrando quem era esse nosso amigo Chico Xavier. Vamos ouvir a música. No diversos exemplos de amor, os amigos de corações mergulhados no amor, o que com suas mãos dia e noite na nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou-me embora não possamos um tempo voltar. Hoje é sempre um momento ideal para se recomeçar. E brilhar aquelas pedras espinhas em busca da luz. E da paz que favoriza aqueles que se seguem Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime fonte da vida na terra e na eternidade. Agrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime fonte da vida na terra e na eternidade. Agrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma à humanidade. E observe o lançamento de Deus nos exemplos de amor. O sangue que entre o coração mergulhados no dor. Com as mãos dia e noite na nobre missão de trazer mensagens no além, de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, hoje é sempre um momento ideal para se recomeçar. E brilhar pelas pedras espinhas em busca da luz. E da paz que só gozam aqueles que seguem Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime fonte da vida na terra e na eternidade.
dos corações em minha saudade. Verde como seu corpo e sua alma, o bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime fonte da vida na terra e na eternidade. Abençoa em muitos corações em minha saudade. Verde como seu corpo e sua alma, o reino da humanidade. Verde como seu corpo e sua alma, o reino da humanidade. Então vocês veem, essa música, ela sintetiza a vida do Chico Xavier, não é? E às vezes a gente nem tem paciência com as pessoas que convivem conosco no nosso lar, não é? E todos aqueles que convivem conosco é o nosso cadinho de evolução, seja como for, não é? Porque não existe acaso. Ninguém nasceu por acaso. E a morte é só a perca do corpo físico. O espírito é imortal. Nós vamos e voltamos quantas vezes for necessário para a nossa evolução, não é? E os nossos entes queridos que já estão do outro lado e se comunicam, eles dizem isso na psicografia. Estude, vai ter conhecimento da vida espiritual. A vida aqui continua. Outros psicografam assim: olha, eu me surpreendi quando eu cheguei aqui e tive que aprender de novo. Já houve psicografias de pessoas que seguiam determinadas religiões e pensava que voltava e ia dormir. Dormir até o Cristo voltar. E se surpreendeu quando chegou do outro lado e viu que a vida continua, não é? É lógico que nós, os encarnados, sofremos muito quando perdemos, entre aspas, o nosso ente querido. Mas nós não perdemos ninguém, porque a morte é só uma passagem. Nós não estamos aqui na Terra a passeio. Nós estamos para evoluir. Quanto maior a nossa dificuldade, maior é o nosso débito. Quando a gente compra algum produto e leva para casa, seja na loja X, Y, Z, você não recebe os boletos para pagar? E se você não pagar na data certa, não tem acréscimo? Ou se você for na loja e comprar outro produto, você não aumentou a sua dívida? Você não tem que trabalhar dobrado para pagar? Não é? Assim é a nossa vida também. Se a gente volta consciente dos acertos que tem que fazer, e ao invés de corrigir os erros, a gente comete mais erros, o nosso débito vai aumentando. E já pensou se não tivéssemos a misericórdia de Deus para nos dar a oportunidade de voltar e refazer a trajetória? Estaríamos todos, nem era no umbral, era no lamaçal das trevas. Só que a nossa passagem depende da nossa vida aqui. Pessoas boas chegam boas do outro lado. Mais fácil. Socorridas imediatamente, amparadas imediatamente. Pessoas difíceis, pessoas más, que existe, não existe? Vai demorar um tempo maior. Vai sofrer até se dar conta de que a misericórdia de Deus socorre a todos. Não é? Se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria
dos homens e mulheres na penitenciária, e que, se vocês tiverem a curiosidade de passar na frente de uma penitenciária, está lá filas imensas de mães com sacolas, levando o que comer para aquele filho, para aquela filha que está lá. Isso é a misericórdia de Deus. E às vezes nós não temos paciência com os nossos pais. Mas nós só estamos aqui porque imploramos primeiro para alguém vir na frente e nos receber. Então ninguém tem o pai e a mãe errado. Ninguém tem o irmão errado. Ninguém tem o amigo errado. Ninguém casa com a pessoa errada. E ai daqueles que abandonam o companheiro ou a companheira no meio do caminho com filhos pequenos. Vai implorar para voltar e refazer a trajetória. Não é assim, Flávio? As leituras psicografadas pelo Chico Xavier mostram isso. Relatos de pessoas que imploram para voltar, para ter um corpo. E nós temos o privilégio de ter um corpo. Por isso nós precisamos cuidar muito bem do nosso corpo, cuidar muito bem da nossa saúde, para nós entregarmos a nossa vestimenta carnal no tempo certo. No tempo que nós determinamos antes de voltar. O que nós podemos fazer é cada dia mais melhorar a nossa trajetória, porque todos que estão aqui já sabem que a morte não existe. Senão não estariam aqui buscando notícia de quem está do lado de lá. E se está do lado de lá, está se preparando para voltar. Meses atrás teve uma psicografia de um rapaz que disse para a mãe que estava se preparando para voltar. Olha que bênção! Eu amo muito todos, mas já estou me preparando para voltar. Volta como? Como um neto, como um bisneto, como um sobrinho. Que às vezes é aquela criança que nasceu e é tão amada. Ninguém diz, por que eu amo tanto essa criança? Será que é o avô, que é a avó, que é o pai, que é a mãe que voltou? Porque a gente volta para o nosso grupo. A gente não volta para a casa do vizinho. Então as noras têm que tomar cuidado com as sogras que elas não suportam. Porque de repente essa sogra, quando você chegar do lado de lá, era uma filha muito amada que veio para testar o seu amor e a sua paciência. E você não teve. E as sogras também têm que tomar cuidado com as noras, que às vezes elas dizem assim, nossa, lá vem a Maria. Lá vem o José, que é meu genro, que eu não suporto. E se chegando do outro lado, falar assim, meu Deus, eu maltratei o José e ele era o meu filho amado. Na outra vida ele era meu pai e eu maltratei. Então vê que a gente vai e volta quantas vezes for necessário. E isso chama-se misericórdia divina. Jesus não veio aqui na Terra para mostrar isso? Se não fosse isso que ele veio mostrar, ele não teria curado tantas pessoas. E ele nunca disse assim, olha, a partir de hoje você vai me seguir. Disse? Não. Não é? E por último, o grande amigo dele, o Lázaro, tinha morrido. Já fazia 4 dias. E a Marta e a Maria, que eram também muito amigas de Jesus, disse, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus orou e disse, Lázaro, saia. E ele saiu, não é? Então Jesus veio mostrar que o amor mantém as pessoas ligadas. O amor melhora qualquer situação. Então, se todos nós já sabemos que a morte não existe, que o corpo perece e depois a gente volta, e não é assim, olha,
Eu, Laurinete, não significa que na próxima vida eu vou ser mulher de novo. De repente, eu quero uma experiência nova, uma evolução nova, e venho como homem para eu viver uma nova vida, uma nova evolução, uma nova maneira de viver. E assim a gente vai evoluindo. Então, nós não fomos criados para a morte e nem para o sofrimento. A morte e o sofrimento faz parte da nossa evolução. A gente sempre não se surpreende quando vai visitar uma pessoa que às vezes está com um câncer terminal e a pessoa está serena, tranquila. A gente que foi visitar está mais angustiado. A pessoa está se limpando de todos os erros. Ela tem um momento para refletir em tudo, para depois voltar limpo e recomeçar a vida, não é? O Santo Agostinho, ele dizia assim, a morte não é nada, só passei para o outro lado do caminho. E nós andamos constantemente com pessoas desencarnadas que se acercam da gente de acordo com o nosso pensamento. Se pensamos coisas boas, desejamos coisas boas, fazemos coisas boas, espíritos ruins vão se aproximar da gente? Não. Só os espíritos de luz que vão dizer assim, olha, aquela pessoa está fazendo tanto bem, vamos lá para ajudar ela a fazer mais ainda. E aí nós vamos observando que a ordem na nossa família vai entrando, as coisas vão melhorando dentro de casa. Mas não são as pessoas que estão mudando. Somos nós que estamos fazendo a nossa reforma íntima, estamos mudando o nosso pensamento e o nosso sentimento e passamos a enxergar as pessoas de outro jeito. Então aqui, as sogras que não gostam muito das noras, começa a perceber o que ela gosta, que comida que ela gosta, que doce que ela gosta, que flor que ela gosta, e comece a presentear a sua nora. As noras façam a mesma coisa com as sogras, os genros as mesmas coisas, e o ambiente vai melhorando. Não existe aquelas famílias que se reúnem todos os domingos para almoçar. Olha que famílias que já conseguiram modificar tudo através do amor. Então, diante de toda essa conversa, quando a gente fizer a nossa passagem, todos nós vamos fazer. Todos nós vamos fazer a nossa passagem. Ninguém vai antes da hora. Então diz assim, mas ele teve um acidente de moto e morreu na hora. Estava previsto. Mas ele estava trabalhando e teve um infarto fulminante. Estava previsto. Ah, mas teve uma doença que durou 12 anos, depois se curou. A fé curou aquela pessoa. A confiança em Deus curou aquela pessoa. Então não existe o acaso nunca. Nunca. E vocês vão saber disso ouvindo o relato das cartinhas psicografadas. Então, o Chico dizia assim, que a gente tem que viver de uma maneira que a gente tem um grupo grande de amigos que nos levem até o túmulo. Mas temos que ter amigos que recebam a gente do além-túmulo. Porque existem pessoas que fizeram tanto mal, que foram tão rudes, que às vezes ficam observando o corpo dele se deteriorar no caixão. Olha que sofrimento. Não soube amar, não soube servir, não soube ser útil à sociedade. Então, então a partir de hoje eu só vou cuidar de morador de rua. Não. Se você tiver bons pensamentos, você for um funcionário bom, que ore pelo seu patrão, que ore pelos seus amigos, que ore pelos seus filhos, pelos seus familiares, a espiritualidade vai começar a abraçar vocês e vocês vão ver
Parece que as coisas estão mais leves. A vida está difícil, mas eu não estou sofrendo. Porque existem pessoas que só pensam assim, não, mas e se eu morrer? Está me doendo a cabeça, e se eu morrer? Só tem medo da morte quem não vive bem. Quem não faz o bem. Quem não faz o bem tem que ter medo da morte. Porque até ele se conscientizar do bem, ele vai sofrer. Não que ele não vá ser socorrido. Todos nós somos socorridos pela misericórdia de Deus. Se estamos todos aqui, já estamos no lucro porque escapamos da pandemia. Não é verdade? Quantos aqui tiveram Covid? Quantos escaparam de passar para o lado de lá antes da hora? E que não é antes da hora. Quem desencarnou pelo Covid era porque era a hora dele. Era a hora dela. Então todos nós vamos partir. Só temos que nos empenharmos para partir bem. Então na música do Chico disse assim, ó, que hoje seja o recomeço. Lá atrás, a gente pode mudar o passado? Não. Por isso já tem o nome de passado. Não podemos mudar o nosso passado. Não podemos modificar os nossos erros. Podemos recomeçar hoje fazendo o bem. Não é? E fazendo o bem de coração mesmo. Eu assisti esses dias no YouTube uma médica que ela faz muito. E ela de manhã, ela disse assim, assistindo a missa, ela é muito católica. Ela disse assim, Jesus, hoje eu não tenho plantão, vamos tomar um café? Não tenho plantão hoje. Terminou a missa, ela pegou o carro, saiu, foi para a padaria. Chegou na padaria, lá estava um mendigo, tão sujo e tão fedido, que as pessoas passavam por ele e ele não interpelava ninguém e não pedia nada para ninguém. Quando a médica estacionou o carro e passou, ele disse assim, você me dá um café? Quando ela ouviu aquilo, você me dá um café, ela disse que sentiu um tranco e voltou. Aí ele falou assim, você me dá um café? Você me convidou para tomar um café. E ela entrou com aquele mendigo na padaria e disse, mas eu tenho cartão, eu posso comprar outras coisas. Só quer o café? Ele disse, só quero o café. E ela insistiu tanto que enquanto ela foi lá buscar outra coisa para comer, quando ela voltou, o mendigo não estava mais lá. Então a gente vê que às vezes nós julgamos o morador de rua, não é? Mas bateu na minha porta, não vou dar nada. E se foi Jesus que bateu na sua porta? E você despachou ele sem dar nada? Você julgou e Jesus não nos julga. Quantos erros a gente comete? Quantos pensamentos maus a gente tem? Quantos desejos inconfessáveis nós temos? E Jesus está sempre ali nos amparando. Então a gente tem que viver de uma maneira que a gente esteja sempre pensando no bem. Não falar mal de ninguém é caridade. Não ter maus pensamentos é caridade. Ajudar é caridade. Levar alegria é caridade. Então, existe um monte de coisa que possamos fazer, mesmo sem ter dinheiro. Hoje em dia, a gente não conhece o nosso vizinho, nem o da direita, nem o da esquerda. Se cruzamos, só dizemos um bom dia ou boa tarde. Nem sabemos se ele precisa de ajuda ou não, né? Então, o ente querido nosso que está do outro lado depende dos nossos bons pensamentos. Chorar é normal? É normal. O luto, a gente tem que viver o luto. Mas não podemos chorar desesperadamente que nós atrapalhamos o ente querido do outro lado.
Às vezes ele ainda está num hospital se recuperando. Uma pessoa que sofreu aqui com um câncer anos a fio, não vai desencarnar e já está pronto para trabalhar. Vai desencarnar e ser encaminhado para um hospital e ser tratado até ter consciência que a vida continua e ela retoma a vida dela. O nosso choro, o nosso desespero atrapalha o ente querido, mas sim ter bons pensamentos, né? De levantar de manhã e dizer assim, ô fulano, que você tenha um ótimo dia hoje, que você tenha oportunidades novas de evolução, de reencontros. Olha que benção, quando a gente volta, tem alguém nos esperando lá, um pai, uma mãe, um filho, um avô, uma avó, um amigo, está lá nos esperando, não é? Então, quando a gente deseja para o ente querido que está do outro lado bons reencontros, ele vai ter bons reencontros. Oportunidades novas de evolução, ele vai ter oportunidades novas. Bons pensamentos, vai chegar até ele, não é? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. E olha, Chico Xavier disse assim, ó, a prece é o canal mais eficaz entre os dois mundos. Ore pelo seu ente querido. Chore menos e ore mais. Eu falo isso porque eu já chorei muito quando meu filho voltou para casa. Até o dia que eu recebi aqui a psicografia, em que ele disse, mãe, pare de chorar. Eu estou bem, estou feliz. Tudo aconteceu como estava combinado, até a sua dor. Olha, então quando a gente está sofrendo, só sofre quem ama, não é verdade? Se está sofrendo é porque houve amor. Se houve amor, saiba que o seu amor também sofre lá se você sofrer. Então, fazer preces, vibrar por sua paz, recordar com ternura dos bons momentos, agradecer pela convivência e desejar a sua evolução. Como disse o Flávio, o telefone só toca de lá para cá. Mesmo que todos nós tenhamos colocado ali na cartinha, olha, eu, Laurinete, gostaria de receber notícias do Leopoldo. Se ele tiver a autorização e estiver propício a mandar a notícia, ele mandará. Caso contrário, ao longo dos dias, eu vou sentir a presença dele em casa. Quem aqui já sentiu a presença do ente querido em casa? Olha que bênção. Viu como é fácil? O canal tem que estar aberto. Os pensamentos têm que estar ligados. Se você diz, oh mãe muito amada da minha alma, sinto a sua falta, mas eu desejo que a senhora esteja bem. Vocês vão sentir o calor do abraço dessa mãe. A mesma coisa com o filho, com o pai. A verdadeira família é espiritual. Às vezes, quem está ali na nossa casa está para nos ensinar a amar, a evoluir. Aqui nesse plano, tudo é transitório. E é um sopro. Não é um sopro a vida? Lá atrás a gente chorava no parto. Depois choramos quando levamos para a escola. Choramos quando levamos para a primeira vacina. Choramos nas vitórias, formatura. Depois choramos muito no casamento porque nos abandonou, escolheu outro homem ou outra mulher, não quer mais a gente. Não chora? E o luto é a mesma coisa, a gente não está vendo mais, mas temos que superar. E como superar o luto? Não sabemos quanto tempo dura um luto, depende de cada um. Depende da evolução e da recomeçar de cada um. A partir da dor, precisamos construir um novo sentido para a vida. É essencial retirar a amargura do coração. O amor puro é o mel da vida, mesmo quando é amargo na saudade. Quem disse isso foi Sêneca.
Então, o Calvário de Jesus foi só para nos mostrar que é uma travessia entre a vida e a morte. E ele veio provar que a morte não existe. Somos espíritos imortais. Estamos aqui de passagem. Vamos voltar. O dia não sabemos, só temos no nosso documento a data e horário que nascemos. Graças a Deus não sabemos o dia que vamos, mas podemos programar como será a nossa partida. E a partir de hoje, a gente assumir o compromisso. Eu vou ser melhor cada dia mais para provar, para ter amigos do outro lado. Então é necessário atravessar o Mar Vermelho. E Jesus veio, precisou de um corpo, nasceu de uma mulher, viveu como vivemos, sofreu, sentiu frio, sentiu cansaço, mas mostrou que a morte é só uma passagem. Então saímos daqui felizes, porque somos imortais e estamos evoluindo, porque a Terra é hospital e escola, estamos em aprendizado. E a vida boa é aqui e do outro lado. A gente vai ouvir isso para encerrar, e não é para bater palma para mim, porque hoje tem muitos espíritos aqui que merecem as palmas. Então, depois da música, nós todos vamos bater palma para essa imensa multidão de espíritos que vieram visitar e olhar a carinha do seu ente querido. Mesmo que a fila lá dentro esteja grande e não dá tempo dele escrever, vocês vão sentir o abraço deles. Acreditava na vida, na alegria de vir e sonhar, nas mãos dos meninos de rua, nas noites que tinha no ar. Em Deus eu pensei muitas vezes, pois Deus era o céu e o mar. Era um ovo coberto de estrelas, era noite também meu mar. Viver para mim um presente, nas ladeiras da vida brinquei. Um moleque, um menino sem linha, já caí, já sofri, já chorei. E eis que o homem me chama, agora do lado de cá. Venha aprender mais um pouco, aqui é tão bom quanto lá. Aqui é tão bom quanto lá. Aqui é tão bom quanto lá. A vida então continua, não temos como fugir. Vive a patente agora, também vai chegar a sua hora. E eis que o homem me chama, agora do lado de cá. Venha beber mais um pouco, aqui é melhor do que lá. Aqui é tão bom quanto lá. Aqui é tão bom quanto lá. Bonita é a vida, é bonita e é bonita, independente do lugar. Bonita é a vida, é bonita e é bonita, é só saber.
amado Deus, que após essa nossa conversa, saiamos daqui, Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, dispostos a mudar o nosso viver, a cuidarmos mais do corpo que o Senhor nos deu para evoluirmos, a amarmos mais quem caminha conosco na nossa casa, no nosso local de trabalho, no nosso local de lazer, que saibamos, Senhor Deus, seguir o Teu Filho Jesus, amando sempre, sem julgamentos, sem esperar nada em troca, porque o Teu Filho amado nos ensinou que o verdadeiro amor é aquele que dá sem cobrar retorno, é aquele que ama sem exigir ser amado. E é assim, Senhor, que o Senhor ensinou as mães a amarem sem medida, independente se são amadas ou não. A orar pelos filhos que se mantêm longe, ou longe aqui, ou já na pátria espiritual. O Senhor ensinou as mães a amarem sem medida. Ensina-nos a amar sem medida quem caminha conosco. E que hoje, Senhor Deus, os que foram beneficiados com a mensagem sairão daqui radiantes, mas os que não foram beneficiados saiam daqui abraçados pelo seu ente querido, com o coração quentinho da presença deles. E dá a eles, Senhor, o benefício do sonho de visitar o seu ente querido nas colônias, onde quer que estejam. Vos agradecemos por estarmos aqui, Senhor, e sabermos que o Senhor nos ama, nos consola, nos cuida. E que vamos chegar em casa mais leves, mais felizes. Gratidão, Senhor Deus, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Gratidão a todos os irmãos desencarnados que aqui compareceram, que eles sintam também o Teu cuidado e o Teu amor infinito, dando a eles oportunidades novas de evolução, de aprendizado, de reencontros. Era isso que tínhamos que te pedir e te agradecer no dia de hoje, Senhor. Ser conosco hoje e sempre, e que todos nós possamos orar a oração que o Seu Filho Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada a todos. Um bom domingo e bom retorno em casa. E as palmas? As palmas para todos.